Fala, meus amigos do futebol. Vocês já pararam para pensar naqueles momentos épicos em que nossos times, os clubes brasileiros, enfrentaram e venceram os gigantes da Europa? É de arrepiar, não é? Hoje, vamos embarcar juntos numa máquina do tempo para reviver as partidas que marcaram a história do futebol mundial e colocaram o Brasil no topo. Preparem o coração. Serão jogos inesquecíveis, cheios de emoção, rivalidade e, claro, muito futebol arte. Aquele futebol que só o Brasil sabe fazer. Então se preparem para vibrar com os gols, as defesas e os lances geniais que ficaram guardados para sempre na memória de quem ama futebol. Nossa primeira parada nos leva de volta para 1962, ano em que o mundo inteiro conheceu a força do Santos de Pelé. Sim, meus amigos, estamos falando da final da Taça Intercontinental contra o Benfica, de Eusébio, o Pantera Negra. O Maracanã pulsava, a massa santista empurrava o time e, em campo, o espetáculo era garantido. O Santos, com um futebol envolvente, mágico, encantou o mundo. Pelé, em estado de graça, comandou a vitória por 3-2. Mas a história não terminava ali. Tínhamos o jogo de volta, no Estádio da Luz, em Portugal, e a pressão era enorme. O Benfica, sedento por vingança, queria a taça de qualquer jeito. Mas, meus amigos, eles não contavam com a genialidade do rei. O Santos mais uma vez deu um show. Pelé, em tarde inspirada, marcou 3 vezes. 3 vezes! O placar final, 5-2 para o Santos, ecoou pelo mundo como um grito de campeão. Aquele time do Santos com Pelé, Pepe, Coutinho, Zito, Mengalvio era simplesmente imbatível. Uma constelação de craques que dominava o mundo com um futebol que até hoje é lembrado como um dos mais bonitos da história. E o que dizer de Pelé? O rei do futebol, no auge da sua forma, encantou os portugueses, calou os críticos e escreveu mais um capítulo da sua lenda. A conquista da Taça Intercontinental de 1962 foi a consagração definitiva do Santos de Pelé como um dos maiores times de todos os tempos. Um time que representava a essência do futebol brasileiro: talento, criatividade e muita raça. E assim, meus amigos, o Santos de Pelé entrava para a história, não só do futebol brasileiro, mas do futebol mundial. Nos anos 80, outro clube brasileiro escreveria seu nome na galeria dos imortais, o Clube de Regatas do Flamengo. Em 1981, o time comandado pelo maestro Zico, o Galinho de Quintino, enfrentaria o poderoso Liverpool, da Inglaterra, na final do Mundial de Clubes, em Tóquio. A expectativa era enorme. De um lado, o Liverpool, time copeiro e vencedor da Liga dos Campeões da UEFA. Do outro, o Flamengo, com um futebol envolvente, técnico e ofensivo que encantava o Brasil. E que início de jogo, meus amigos! O Flamengo, com fome de gol, partiu para cima do Liverpool e logo abriu o placar. Nunes, o artilheiro das decisões, recebeu um passe açucarado de Zico e tocou na saída do goleiro. 1-0 Flamengo. O Liverpool sentiu o golpe. O time inglês, acostumado a ditar o ritmo das partidas, não conseguia acompanhar a velocidade e a precisão do toque de bola rubro-negro. Zico, em tarde inspirada, comandava o ataque com maestria, distribuindo passes e deixando os companheiros na cara do gol. E o segundo gol não demorou a sair. Zico, sempre ele, cobrou falta com maestria. A bola desviou na barreira e morreu no fundo das redes. 2-0 Flamengo. Era o auge da era Zico. O Liverpool se lançou ao ataque em busca de uma reação, mas esbarrava na muralha rubro-negra. Na defesa, Júnior, Marinho, Moser e Leandro formavam uma verdadeira fortaleza, anulando completamente o ataque inglês. E para coroar a atuação impecável do Flamengo, ainda teve tempo para o terceiro gol. Nunes, mais uma vez ele, recebeu um lançamento preciso de Adílio, invadiu a área e tocou na saída do goleiro. 3-0 Flamengo. O apito final ecoou no estádio como um grito de campeão. O Flamengo era campeão do mundo. A festa era rubro-negra. Zico, emocionado, erguia a taça tão desejada, para delírio da torcida, que cruzou o mundo para acompanhar de perto a conquista histórica. A vitória sobre o Liverpool não foi apenas uma conquista esportiva, mas um marco para o futebol brasileiro. O Flamengo de Zico mostrava ao mundo a força do futebol arte, do talento individual aliado ao jogo coletivo,
da ginga e da beleza que só o Brasil sabe fazer. Capítulo 3. São Paulo. Raí e a conquista do mundo. Em 1992, era a vez do São Paulo mostrar ao mundo a sua força. O time comandado por Tele Santana, um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro, chegava à final do Mundial de Clubes para enfrentar o poderoso Barcelona, de Johan Cruyff. O palco da decisão era o Estádio Nacional de Tóquio, no Japão, e a expectativa era enorme. De um lado, o Barcelona, com um time repleto de estrelas, como Guardiola, Stoichkov e Koeman. Do outro, o São Paulo, com um futebol envolvente, técnico e objetivo, que encantava o Brasil. E que início de jogo emocionante, meus amigos! O São Paulo, com muita garra e determinação, partiu para cima do Barcelona e logo abriu o placar. Raí, o camisa 10, cobrou falta com perfeição. A bola encobriu a barreira e morreu no fundo das redes. 1-0 São Paulo. O Barcelona, ferido no seu orgulho, se lançou ao ataque, em busca do empate, mas esbarrava na forte marcação e na disciplina tática do time brasileiro. Cafu, na lateral direita, era um leão. Desarmava, apoiava e não dava espaços para os atacantes catalães. No segundo tempo, o Barcelona voltou mais agressivo e conseguiu o empate com Stoichkov. O jogo ficou tenso, dramático. Mas o São Paulo não se abateu e continuou buscando o gol da vitória. E ele veio dos pés de quem? Dele, o camisa 10, o maestro do time, Raí. Müller, com muita categoria, lançou Raí na área. O camisa 10 dominou com categoria, tirou o zagueiro da jogada e tocou na saída do goleiro. 2-1 São Paulo. A torcida tricolor explodiu em festa. O Barcelona ainda tentou reagir, mas esbarrava na muralha tricolor. Zete, seguro, fazia grandes defesas e garantia a vitória do São Paulo. O apito final ecoou no estádio como um grito de campeão. O São Paulo era bicampeão mundial. A festa era tricolor. Tele Santana, emocionado, erguia a taça tão desejada para delírio da torcida que cruzou o mundo para acompanhar de perto a conquista histórica. A vitória sobre o Barcelona não foi apenas uma conquista esportiva, mas um marco para o futebol brasileiro. O São Paulo de Tele Santana mostrava ao mundo a força do futebol bem jogado, da organização tática, da disciplina e da superação. Capítulo 4. Corinthians, Guerreiro e a defesa do mundo. Em 2012, o Corinthians entrava em campo com a missão de reconquistar o mundo. O Timão, comandado por Tite, enfrentaria o poderoso Chelsea, da Inglaterra, na final do Mundial de Clubes, no Japão. A atmosfera no estádio era eletrizante. De um lado, o Chelsea, campeão da Liga dos Campeões da UEFA, com um time recheado de estrelas como Drogba, Lampard e Terry. Do outro, o Corinthians, com um futebol aguerrido, solidário e copeiro, e conquistou o Brasil. O jogo começou pegado, disputado palmo a palmo, com muita raça e determinação de ambas as equipes. O Chelsea, com um futebol mais técnico, tentava envolver o Corinthians, mas esbarrava na forte marcação e na disciplina tática do time brasileiro. O primeiro tempo terminou sem gols, mas a emoção tomou conta da partida na etapa final. O Corinthians, empurrado pela sua fanática torcida, partiu para cima do Chelsea e começou a criar as melhores chances. E foi então que brilhou a estrela do guerreiro, Paolo Guerrero. O atacante peruano, que já havia sido decisivo na conquista da Copa Libertadores da América, aproveitou um cruzamento na área e, com um toque sutil, mandou a bola para o fundo das redes. 1-0 Corinthians. A torcida corintiana explodiu em festa no estádio. O Chelsea, ferido no seu orgulho, se lançou ao ataque, em busca do empate, mas esbarrava na muralha corintiana. Chicão e Paulo André, na zaga, eram verdadeiros leões. E o que dizer de Cássio, meus amigos? O gigante, o paredão corintiano. Cássio fechou o gol, fez defesas milagrosas e garantiu a vitória heróica do Timão. O apito final ecoou no estádio como um grito de campeão. O Corinthians era bicampeão mundial. A festa era corintiana. Tite, emocionado, erguia a taça tão desejada, para delírio da fiel torcida que cruzou o mundo para acompanhar de perto a conquista épica. A vitória sobre o Chelsea não foi apenas uma conquista esportiva, mas um marco para o futebol brasileiro. O Corinthians de Tite mostrava ao mundo a força do futebol copeiro,
da raça, da superação e da união entre time e torcida. Capítulo 5. Internacional. O gol que parou o mundo em 2006, o Internacional, time copeiro e tradicional do Rio Grande do Sul, surpreendeu o mundo ao conquistar o Mundial de Clubes. O Colorado, comandado por Abel Braga, enfrentaria o Barcelona, um dos melhores times do mundo na época, liderado por Ronaldinho Gaúcho. Ninguém dava nada para o Inter. O Barcelona, com um futebol envolvente, mágico, era o franco favorito. Mas o futebol, meus amigos, é uma caixinha de surpresas. E que início de jogo eletrizante! O Internacional, com muita garra e determinação, marcava forte, não dava espaços para o Barcelona jogar e ainda levava perigo nos contra-ataques. Fernandão, capitão e líder do time, era a referência no ataque, incomodando a defesa catalã, e foi dos pés dele que saiu a jogada do gol histórico. Fernandão recebeu a bola no meio de campo, girou sobre a marcação e lançou Yarley em profundidade. O atacante, com muita velocidade, invadiu a área e tocou para o meio. A bola passou por Puyol e Ronaldinho Gaúcho, e quem apareceu para marcar? Adriano Gabiru, o camisa 10, que havia acabado de entrar, bateu de primeira, sem chances para Valdez. 1-0 Internacional. A torcida colorada explodiu em festa no estádio. O Barcelona, atordoado, se lançou ao ataque, em busca do empate, mas esbarrava na forte marcação e na disciplina tática do time brasileiro. O Inter se defendia com todas as suas forças. Klemer, no gol, fazia defesas importantes, garantindo a vantagem no placar. E o tempo ia passando, a angústia aumentando, mas o Internacional segurava o resultado com unhas e dentes. E o apito final ecoou no estádio como um grito de campeão. O Internacional era campeão do mundo, a festa era colorada. Abel Braga, emocionado, erguia a taça tão desejada para delírio da torcida que cruzou o mundo para acompanhar de perto a conquista histórica. A vitória sobre o Barcelona não foi apenas uma conquista esportiva, mas um marco para o futebol brasileiro. O Internacional de Abel Braga mostrava ao mundo a força do futebol aguerrido, da superação, da união entre time e torcida, e da estrela de um herói improvável, Adriano Gabiru. E assim, meus amigos, relembramos momentos mágicos do futebol brasileiro. Esses jogos não foram apenas partidas de futebol. Foram momentos que colocaram o Brasil no topo do mundo e mostraram ao planeta que, quando se trata de futebol, somos imbatíveis. Vimos a genialidade de Pelé, a maestria de Zico, a categoria de Raí, a raça de Guerreiro e a estrela de Gabiru. Momentos que ficaram marcados para sempre na memória de todo brasileiro apaixonado por futebol. E você, qual desses jogos é o seu favorito? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos emocionantes como este. Até a próxima!